Pereira Passos nasceu em 29 de agosto de 1936. Foi criado em uma fazenda de café em São João do Príncipe, que é uma província do Rio de Janeiro. Era uma das propriedades do pai dele, o Barão de Mangaratiba. Em março de 1852, Passos entrou na escola militar, saindo bacharel em ciências físicas e matemáticas em 1856, e o acréscimo do título de engenheiro civil em 1857. Como muitos filhos de barão, Pereira Passos foi nomeado diplomata e enviado a Paris em função diplomática. Por lá, cursou a École des Ponts et Chaussées, que é a nossa escola de engenharia civil. Fez cursos de arquitetura, ferrovia, trabalhou na construção de túneis e acompanhou obras portuárias. Também estava em Paris justamente no momento mais delicado das reformas de Haussmann. Ele viu a região mais antiga e densamente povoada ser demolida e em seu lugar surgiu uma cidade de caráter metropolitano, que é a Paris que se conhece hoje, referência por muito tempo para as reformas em todo o mundo ocidental. De volta ao Brasil, Pereira Passos trabalhou em algumas das mais importantes ferrovias, como engenheiro do Ministério do Império, além de trabalhar na Comissão de Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro. Passos ainda volta à Europa, visita fábricas, companhias de transporte, siderúrgicas e obras públicas na Bélgica e na Holanda. Por lá, acaba empregado na Compagnie Générale des Chemins de Fer Brésiliens. Com isso, vai para o Paraná, acompanhar a construção de estradas de ferro. Ao final da obra, vai ao Rio de Janeiro, onde se torna presidente da Companhia de Carris de São Cristóvão. Carris são bondes. Ainda nessa empresa, comprou os projetos de um arquiteto italiano para a construção de uma linha de bonde que passaria pelo centro da cidade. Um esboço do que viria a ser a Avenida Central. Era um projeto bastante ambicioso, mas toda a elite estava plenamente convencida de sua necessidade, já que a realidade na Europa era aquela: cidades com grandes avenidas, praças, árvores, calçadas largas, portos e toda a inspiração que entendia que a cidade devia ser um ambiente que permitisse a circulação de pessoas, mercadorias, ar, luz, bondes e tudo o que representasse a modernidade, a velocidade das novas relações que se estabeleciam ali no final do século XIX. Assim, quando se pensava em cidade no final do século XIX, pensava-se também em controlar o ambiente, racionalizar o ambiente, que foi uma grande marca desse período, a racionalidade técnica. Era preciso ordenar a vida das pessoas, era preciso controlar a natureza, adequar a natureza ao convívio humano, como já haviam feito os botânicos renascentistas com os jardins das vilas italianas, e mesmo Maurício de Nassau em seu palácio lá no Recife. Era preciso drenar pântano, canalizar os córregos, drenar e sanear os esgotos, estabelecer os ribeirões sanitários, como se dizia. Vários são os exemplos. Paris, o maior deles, talvez, mas a elite brasileira ficou particularmente encantada com Bruxelas, onde o senador Soares de Souza afirmava em seus discursos que as empresas privadas obtinham excelentes resultados demolindo bairros populares e construindo bairros burgueses. Veja aí a gentrificação. O mesmo senador afirmava ainda que toda a casta de febres que a natureza espalhou pelo mundo, a começar pela amarela, a tífica, a perniciosa, a biliosa, a mucosa, a atáxica, a dinâmica, o diabo a quatro, enfim, li em todos os jornais, dizia o senador, li em todos os jornais que os vapores, ou seja, os navios de Messagerie Maritime que partiam de Bordeaux para o Brasil e também para o Rio da Prata, deixariam de tocar nos portos do Brasil, seguindo diretamente para o Rio da Prata para evitar as epidemias. Dias depois, o Royal Mail, que parte de Southampton, anunciava que também partiria direto para o Rio da Prata. O projeto que Pereira Passos havia comprado atravessaria a parte densa da cidade, cheias de casarios do centro, em um eixo perpendicular à atual Avenida Rio Branco. O projeto tinha 1.130 metros de uma rua com 25 metros de largura, margeada por arcadas para que fosse percorrida a pé enxuto.
abrindo largo canal para que o ar circulante removesse os miasmas e pestilências. Além disso, a rua traria espaço para os cafés chantants, clubes e outros divertimentos. As lojas se conservariam abertas e bem iluminadas, tornando-se essa rua, até alta hora da noite, o empório de tudo quanto há de mais atraente numa grande capital. Como previu o projeto, o decreto de concessão do direito de explorar a região e implementar o projeto veio em 1887. Mas em 1889, o prazo precisou ser estendido. É um decreto de 14 de setembro de 1889. Repara, 2 meses antes da proclamação da República. Ainda assim, os planos seguiram. Mas a revolta da Armada e a crise do encilhamento atrapalharam mais uma vez os planos. Não foi fácil. Apenas no programa de governo de Rodrigues Alves temos o saneamento da cidade do Rio de Janeiro como prioridade. A cidade de São Paulo já havia sido modernizada, com suas próprias reformas urbanas, enquanto o próprio Rodrigues Alves era presidente da província de São Paulo. Mas nem São Paulo, nem Rio de Janeiro eram a referência. Naquele momento, a cidade de Buenos Aires era aclamada como maior metrópole e exemplo a ser seguido na América do Sul. Com o novo presidente da República, aquele projeto do arquiteto italiano Giuseppe Fogliani vai ser reapresentado. Mas agora o Rio de Janeiro é outro. Entre 1872 e 1890, a população do Rio de Janeiro duplicou, passando de quase 275 mil habitantes para quase 523 mil habitantes. E em 1906 era um pouco mais de 810 mil habitantes. A única cidade do país com mais de 500 mil moradores. São Paulo e Salvador contavam com cerca de 200 mil. Diante de tanto crescimento da cidade do Rio, cresceram os bairros residenciais servidos pelas linhas de bonde ao sul e ao norte, e os subúrbios ainda mais distantes ao longo dos eixos ferroviários. Apesar disso, havia ainda um centro em crise. O miolo do Rio de Janeiro ainda era foco de todo tipo de doença. Ali onde se chamava a Cidade Velha. Ali era uma região dominada por habitações coletivas, os cortiços, densamente povoados, onde as epidemias vinham atacando de toda forma e cada vez mais contundente, de forma cada vez mais contundente a população. Com números piores que todos os anteriores, a epidemia de 1891 atingiu a marca de 4.454 mortes, especialmente dessas populações que moravam no centro, em habitações coletivas, como os cortiços. Eram as pessoas que moravam em pensões, em quartéis, em mosteiros, em manicômios e em prisões. A varíola também fez a sua parte. 3.944 mortes, junto com a malária, 2.235 mortes, e a tuberculose, 2.202. O que era preciso fazer? Para os médicos e higienistas, a medida era bastante unânime. Fazer surgir uma nova cidade com seus mangues drenados, a água canalizada e as lagoas desassoreadas, como havia sido feito recentemente em Nápoles, na Itália, que enfrentava questões semelhantes às do Rio de Janeiro. Mas não era somente o Rio de Janeiro, com todas essas doenças que preocupavam o governo com as mazelas urbanas. Em 1899, chega a peste bubônica em Santos. E os epidemiologistas brasileiros são forçados a olhar agora para uma cidade que era nada menos que central para o país, já que dali saía 63% da exportação nacional. Por isso, Adolfo Lutz, Vital Brasil, Chapo Prévost e Oswaldo Cruz são chamados a dar opinião e tratamento para essa questão. Vital Brasil assume a liderança do Instituto Butantan, criado naquele momento para fazer pesquisas soroterápicas, recebendo auxílio de Adolfo Lutz. Oswaldo Cruz assume o Instituto Soroterápico Federal, criado em julho de 1900. Daí, Oswaldo Cruz parte 3 anos depois para ser chefe da saúde pública. Observa que enquanto a população morria, muito se estudou e muito se propôs, mas muito pouco foi feito. Já no momento em que a peste bubônica começa a ameaçar o café e suas exportações,
Temos só então a criação de 2 institutos nas 2 mais importantes cidades do país. Quer dizer, enquanto o povo morria, não acontecia nada. A hora que a exportação do café está ameaçada, aí a gente começa a fazer tudo. Mas o Oswaldo Cruz nasceu justamente em São Paulo, em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, e migrou com a família para o Rio de Janeiro em 1877. Se instalou na Gávea, longe da cidade, acessível apenas graças às novas linhas de bonde. Ele era filho de um médico que não teve nenhuma dificuldade em montar uma grande clientela, especialmente porque as fábricas de tecido que vinham se instalando pelo Rio de Janeiro enchiam a região de operários. Com apenas 14 anos, Oswaldo se matriculou na Faculdade de Medicina e obteve o grau de doutor em 1892, com uma tese intitulada A Veiculação Microbiana pelas Águas. Em 1896, Dr. Oswaldo Cruz foi à Europa, em uma viagem financiada pelo seu sogro, se aperfeiçoar no Instituto Pasteur. Por lá, ele estudou bacteriologia e urologia. De acordo com o seu biógrafo, Oswaldo Cruz se comove bastante com os acontecimentos do governo do Prudente de Moraes, ou seja, o massacre de Canudos, mas também o atentado contra o presidente. E também se mostra muito abalado com a notícia da morte do ministro da Guerra, o Marechal Carlos Bettencourt, no contexto das revoltas florianistas. Mas é fundamental dizer que Oswaldo Cruz está na França, no que talvez seja o auge das pesquisas de microbiologia, no sentido das primeiras descobertas. Ele já havia chegado a Paris com grandes expectativas nesse sentido, porque ele tinha uma experiência na região do Vale do Paraíba que havia sido acometida pelo cólera lá em 1894. Em Paris, ou melhor, no Vale do Paraíba, junto com Adolfo Lutz e outros bacteriologistas, ele encontrou o bacilo Koch. Ou seja, era sabido que a presença de elementos microscópicos podia causar grandes epidemias. A questão era como encontrá-los. Por muito tempo, o problema era apenas a pureza da água. Por isso, as questões de saneamento. A discussão sobre as causas das doenças já havia saído da esfera médica e já era amplamente debatida nos jornais e pela população leiga, inclusive. Não se sabe, ou melhor, não se sabia exatamente qual germe culpar, nem como combatê-lo. Chegou-se a se propor um prêmio a cientista capaz de convencer de maneira unânime os professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro das causas e da profilaxia das doenças. É nesse contexto que Oswaldo Cruz retorna ao Brasil em 1899. Observa que ele se forma em 1892, trabalha no Vale do Paraíba com o cólera em 1894, parte para a Europa em 1896 e retorna em 1899, enfrentando a questão da peste bubônica em Santos e depois se estabelecendo no Instituto Federal do Rio de Janeiro em 1900. Em 1901, Rodrigues Alves vence o pleito eleitoral sucedendo Campos Salles no jogo da política do café com leite e também da política dos governadores. Rodrigues Alves consegue uma breve estabilidade financeira graças ao saneamento das dívidas promovido pelo Campos Salles. Isso não quer dizer que a economia ia bem, mas ao menos estava em um momento de relativo controle, especialmente porque o preço do café havia voltado a subir no mercado internacional. Diante disso, Rodrigues Alves pôde contrair uma dívida de 8.500.000 libras e estabeleceu uma série de parcerias com empresas nacionais e estrangeiras, muitas das empresas nacionais surgidas graças ao encilhamento, como a Empresa Industrial de Melhoramentos do Brasil, que vai tocar justamente as obras da Avenida Central. Já a execução das obras do porto ficam a cargo da C.H. Walker, que havia feito as docas de Buenos Aires, que era referência na época. Aquela região, a do porto, era vista com fascínio e também intriga pela elite burguesa, mas também repulsa e medo. Primeiro, o fascínio da pequena África, já que ali havia uma infinidade de dialetos africanos, europeus e mesmo chineses, as casas de ópio chinesas, as polacas e francesas nos prostíbulos, os ritmos musicais de todos esses povos, mas ao mesmo tempo, o medo do povo.
do lumpenproletariado, das camadas mais baixas da população que representavam sempre um risco de assaltos, revoltas, rebeliões e massacres. Mas a região portuária passou por reformas incríveis, transformações profundas. São 3.500 metros de terra retificada. Estava entre os 15 maiores portos do mundo, terceiro na América, atrás apenas de Nova York e Buenos Aires. Quanto a Santos, Santos era o mais relevante brasileiro do ponto de vista do café, sem dúvida. Mas a reforma no Rio de Janeiro implicou a demolição de ao menos 17 quarteirões inteiros, abrindo espaço para barracões enormes, guindastes enormes, e tudo movido a energia elétrica, iluminando a região e ampliando significativamente a capacidade de movimentação de cargas e de pessoas por lá. O segundo eixo de reformulação foi a Avenida Central. Ali, a espinha dorsal do projeto urbanístico, que tinha por objetivo aproximar a capital brasileira da capital francesa, uma avenida de 2 quilômetros de extensão, de mar a mar, rasgando o antigo centro, ruas estreitas e movimentadas na Cidade Velha. As demolições começam em 26 de fevereiro de 1904, 3 dias antes da solenidade que inaugurou as dragagens para a construção do porto. Os números absolutos divergem. São perto de 700 edifícios demolidos. Quando o eixo da avenida é inaugurado, em 7 de setembro de 1904, a imprensa divulga os vencedores do concurso internacional de fachadas, que tinha por objetivo tornar aquela avenida no que havia de mais moderno na cidade e no país. Em torno de 1910, já tínhamos quase tudo pronto, e a avenida conta com lojas, hotéis, cafés e muitos prédios públicos, como o Palácio Monroe, que era a sede do Senado, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, o Supremo Tribunal e a Escola de Belas Artes. No mesmo momento, se construía mais para o subúrbio aquele instituto que chamamos hoje de Instituto Oswaldo Cruz, também em um estilo bastante imponente. Mas nem tudo são flores. As demolições geraram muitas reações contra o governo. Afinal, haviam interesses demais envolvidos, além de pessoas demais. Imagina o que significa demolir 17 quarteirões de uma cidade, apenas para o porto, e a Avenida Central e outros tantos. Tínhamos aqui uma luta que opunha de um lado o Estado, personificado pelo Oswaldo Cruz e pelo Pereira Passos, dois mitos da época que podiam tudo em nome do que consideravam progresso, e que, no entender deles, deveria se impor sobre os interesses mesquinhos locais. E do outro lado, estavam 3 grupos, pelo menos, que eram estereotipados da seguinte forma: o tradicionalista, o rotineiro e o revoltado. Eles são os principais personagens do romance Bota Abaixo, de José Vieira, um texto interessantíssimo que retrata a ganância por trás das demolições e os interesses especulativos gerados pela possibilidade de comprar e vender casas e terrenos que sofreram interferência da obra. Mas Pereira Passos havia sido nomeado prefeito da capital federal por Rodrigues Alves justamente para implementar a reforma. Tinha respaldo absoluto. Tanto assim que o Conselho Municipal foi suspenso para que ele pudesse governar por decreto, enquanto as medidas eram tomadas. A batalha política e jurídica retardou um pouco os trabalhos, mas, uma vez vencida, trouxe 4 milhões de libras de financiamento para a cidade e, em contrapartida, uma política fiscal dura sobre a classe trabalhadora, evidentemente. Além da política sobre a população, a fiscalização sobre os fiscais também aumentou, já que eles eram reconhecidamente corruptos e aceitavam propina para não cobrar os impostos e as multas devidas. Nesse sentido, temos uma conciliação entre o espaço público, o saneamento, a higienização e a noção de civilização. Vemos aqui uma parte das intenções do Pereira Passos. Veja só. Comecei por impedir a venda pelas ruas de vísceras e reses expostas em tabuleiros, cercadas pelo voo contínuo de insetos, o que constituía um espetáculo repugnante. Aboli igualmente a prática rústica de ordenharem vacas leiteiras na via pública, que iam cobrindo com seus dejetos cenas estas que ninguém certamente achará digna de uma cidade civilizada.
Mandei também, desde logo, proceder à apanha e à extinção de milhares de cães que vagavam pela cidade, dando-lhe o aspecto repugnante de certas cidades do Oriente. E isso com grave prejuízo da segurança e da moral públicas. Tenho procurado pôr termo à praga dos vendedores ambulantes de bilhete de loteria, que por toda a parte perseguiam a população, incomodando-a com infernal grita e dando à cidade um aspecto de uma tavolagem. Muito me preocupei com a extinção da mendicância pública, o que mais ou menos tenho conseguido, de modo humano e equitativo, punindo os falsos mendigos e eximindo os verdadeiros a contingência de exporem pelas ruas sua infelicidade. Pereira Passos iniciou uma batalha contra os quiosques, os quais considerava anti-higiênicos e sem inspiração artística, medida que rendeu grande repercussão nos jornais da época. Os quiosques eram pontos de aglomeração nas calçadas das ruas que reuniam em sua maioria trabalhadores de baixa renda que ali consumiam um café, um vinho, umas bros, umas sardinhas, pernil, queijo e outras miudezas. Era um tipo de comércio pobre que não rendia grandes retornos financeiros aos arrendatários, que pagavam uma quantia mensal, um tipo de um aluguel, a uma companhia proprietária dos quiosques. Antes mesmo da nomeação do Oswaldo Cruz, o prefeito Pereira Passos havia intensificado a polícia sanitária nas habitações. Comissários de higiene e acadêmicos de medicina divididos em turmas que eram acompanhados por carroças de limpeza pública vistoriavam domicílios do centro e da zona portuária, recorrendo frequentemente à polícia para eliminar reservatórios de água, vala, porão, confiscar galinha, porco e interditar prédios considerados insalubres ou determinar reformas e adequações. Esse trabalho seria mais tarde entregue à Diretoria Geral de Saúde Pública, que se converte em serviço de profilaxia específica da febre amarela. Mas a varíola seria facilmente combatida com a vacina, a peste bubônica com o controle dos ratos e a febre amarela com o combate aos mosquitos. A questão é que, apesar de Oswaldo Cruz ter feito uma divisão quase militar das regiões da cidade em diferentes zonas para o controle do número de casos por zona e afastamento dos doentes, os grupos contrários ao general Mata-Mosquito, que era o chamado Oswaldo Cruz, ao Bota Abaixo, que era o Pereira Passos, se proliferaram. A tensão fica quase insustentável a partir de 1904, mais especificamente julho de 1904, quando Pereira Passos, Oswaldo Cruz e Rodrigues Alves pressionam o Congresso pela aprovação da Lei de Vacinação Obrigatória. Pela proposição, era preciso dos comprovantes de vacina para casar-se, matricular-se em escolas públicas, contratação de empregos públicos, além de multa para quem não quisesse tomar a vacina. Os rivais da vacina fundaram a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Na sede do Centro das Classes Operárias, ela era liderada pelo médico baiano Vicente de Souza e contava especialmente com operários. Rapidamente, todo o grupo insatisfeito com o poder se alia e, incrivelmente, militares e monarquistas engrossam a oposição à vacina e ao governo. Já surge aí, inclusive, um grupo questionando o poder das oligarquias paulistas. A lei foi aprovada em 31 de outubro de 1904. Os jornais publicaram em esboço, em 9 de novembro de 1904, o que foi chamado de Código de Torturas. Daí por diante, a cidade ficou paralisada por uma semana com as revoltas. À época, esse acontecimento foi retratado como uma rebelião das massas contra o progresso. Hoje, percebemos que se trata de dois movimentos distintos. O primeiro, um grande motim popular contra uma série de práticas discriminatórias que aconteciam em nome do suposto progresso, que beneficiava apenas a elite do país, em nome de um certo ideal civilizatório. Mas também de embelezamento da cidade. Para além desse movimento, houve outro, liderado por militares insatisfeitos com os rumos da República proclamada por eles anos antes. Esses militares tinham por objetivo derrubar o presidente Rodrigues Alves. Os militares planejaram um golpe para o dia 17 de outubro, mas a notícia vazou. A intenção seria entregar o governo ao tenente-coronel Lauro Sodré. Mas em 10 de novembro, a população toma as ruas. O clímax foi 13 de novembro.
foram feitas barricadas, incêndios e combates muito duros com tiroteios frequentes. Interessante que os comerciantes portugueses que anos antes foram reprimidos por brasileiros nas mesmas ruas do Rio de Janeiro vão ceder querosene e rolhas para os combatentes. Com o querosene, incêndios, e com as rolhas, os cavalos se desequilibram. Todo o entulho das construções era usado como arma, bem como a madeira de andaimes e escoras. Exército e marinha são convocados e em 14 de novembro os conflitos se espalham por praticamente toda a cidade. No dia 15 de novembro vem a tentativa de golpe militar, fracassada no mesmo dia. No dia 16 de novembro vem o estado de sítio e os prisioneiros começam a ser deportados para o Acre. Pior, além da feroz repressão, o povo teve que suportar, em 1908, uma epidemia 2 vezes maior que a de 1891. Já que a lei foi alterada, tornando a vacina facultativa. E o processo de gentrificação, permanece até os dias de hoje. Até mais.